A história de Ali ibn Abi Talib é uma das mais intensas e decisivas do início do Islã. Primo e genro de Maomé, Ali aguardou por anos a oportunidade de liderar a comunidade muçulmana. Quando finalmente assumiu o califado, em 656, encontrou um cenário mergulhado em crise após o assassinato de Uthman ibn Affan. Desde o início, seu governo foi marcado por divisões políticas profundas. Parte da elite coraixita temia perder poder, enquanto outros exigiam justiça imediata pela morte de Uthman. Em meio a essa tensão, surge a primeira grande guerra civil islâmica, conhecida como Fitna. O primeiro grande conflito enfrentado por Ali foi a Batalha do Camelo. Entre seus opositores estavam figuras importantes como Aisha bint Abi Bakr, além de Talha e Al-Zubayr. O confronto ocorreu de forma simbólica e caótica. Aisha liderava as tropas montada em um camelo, tornando-se o centro da batalha. As forças de Ali venceram, mas o custo foi alto, com mortes de líderes importantes e o aprofundamento das divisões internas. Mesmo com essa vitória, o maior desafio ainda estava por vir. Na Síria, Muawiyah ibn Abi Sufyan, parente de Uthman, recusou-se a reconhecer a autoridade de Ali, alegando o direito de vingar a morte do antigo califa. Ele reuniu forças e marchou contra o governo central. O confronto entre os dois exércitos culminou na Batalha de Siffin, em 657, quando a derrota parecia iminente. Muawiyah adotou uma estratégia decisiva. Ordenou que cópias do Alcorão fossem erguidas nas lanças, pedindo uma arbitragem para evitar mais derramamento de sangue. Diante da pressão, Ali aceitou negociar. Essa decisão, no entanto, teve consequências devastadoras. Parte de seus próprios seguidores o abandonou, formando o grupo dos Harijitas, que defendiam que um líder que errasse não poderia continuar no poder. A arbitragem realizada posteriormente declarou Ali culpado e inocentou Uthman, minando completamente sua autoridade política e moral. Enfraquecido, Ali ainda tentou manter o controle, enfrentando inclusive os próprios Harijitas na Batalha de Nahrawan. Enquanto isso, Muawiyah consolidava seu poder e ganhava apoio de diversas lideranças. Isolado e com sua base fragmentada, o destino de Ali se aproximava do fim. Em 661, ele foi assassinado dentro da mesquita de Kufa por um membro dos Harijitas. Sua morte não marcou apenas o fim de seu governo, mas o encerramento de uma era. Seu filho Hassan desistiu da disputa pelo poder, permitindo que Muawiyah assumisse o controle e desse início à dinastia omíada. Assim, o período dos califas bem guiados chegava ao fim, deixando como legado não apenas conquistas, mas também divisões profundas que moldariam o futuro do Islã para sempre. Após a morte do califa Ali ibn Abi Talib, o mundo islâmico mergulhou em um momento decisivo de sua história. Foi nesse cenário de tensões e divisões que emergiu Muawiyah, inaugurando uma nova fase marcada, não apenas pela continuidade da expansão islâmica, mas por profundas transformações políticas. Seu governo, entre 661 e 680, representou o início do califado omíada, com características que o diferenciavam significativamente do período dos chamados califas bem guiados. Muawiyah já era uma figura de grande prestígio desde o governo de Umar ibn al-Khattab, quando atuou como governador da Síria, região estratégica anteriormente sob domínio do Império Bizantino, pertencente ao clã omíada, uma poderosa família da tribo coraixita. Sua ascensão ao poder refletia não apenas sua habilidade política, mas também as tensões geradas pelas decisões do califa Uthman ibn Affan, que havia favorecido seus parentes. Ao assumir o poder, Muawiyah tomou uma decisão crucial. Transferiu a capital do califado para Damasco. A partir dali,
consolidou um governo centralizado e eficiente, conseguindo reunir novamente os muçulmanos sob sua liderança. Ele manteve práticas religiosas fundamentais, como a obediência ao califa Beia, ao mesmo tempo em que fortalecia a estrutura administrativa e militar do império. Entretanto, foi em seus últimos anos de vida que Muawiya promoveu a mudança mais controversa de seu governo. Em 678, rompeu com a tradição islâmica ao indicar seu filho, Yazid, como sucessor. Até então, o califa era escolhido por consenso entre os líderes da comunidade. Essa decisão foi vista por muitos como uma transformação do califado em uma monarquia hereditária, semelhante aos antigos reinos orientais. Essa atitude reacendeu debates antigos sobre a legitimidade da liderança no Islã. Muitos defendiam que o poder deveria permanecer na família do profeta Maomé, enquanto outros rejeitavam a concentração de poder nas mãos dos omíadas, considerados convertidos tardios. Assim, as tensões políticas e religiosas voltaram à tona, aprofundando divisões dentro da comunidade muçulmana. Após a morte de Muawiya, a instabilidade se intensificou. O governo de Yazid foi curto e marcado por questionamentos de legitimidade, durando apenas 3 anos. Seu sucessor, Muawiya II, permaneceu no poder por apenas 2 meses, falecendo sem deixar herdeiros. Esse vazio de poder mergulhou o califado em uma nova crise. Na Síria, antigas rivalidades tribais ressurgiram com força, dividindo-se entre os grupos Kalb, aliados dos omíadas, e Qais, seus opositores. Ao mesmo tempo, em Meca, Abdômen al-Ibn al-Zubá se autoproclamou califa, conquistando apoio em regiões como a Arábia e o Iraque. Estava instaurada a Segunda Grande Guerra Civil Islâmica, conhecida como Fitna. Dessa forma, o governo de Muawiya marcou não apenas a consolidação do Islã como um grande império, mas também o início de conflitos internos que moldaria profundamente o futuro político e religioso do mundo islâmico. A consolidação do califado omíada de Damasco atingiu um momento decisivo com o surgimento da dinastia marwanita. Após diversas revoltas internas que ameaçavam o domínio omíada, a solução encontrada foi a escolha de Marwi ibn al-Hakam como califa no ano de 684, para garantir sua legitimidade. Ele enfrentou seus rivais e saiu vitorioso na Batalha de Mardihahit, assegurando a continuidade do poder. Seu governo, porém, foi breve. Em 685, já idoso, morreu, deixando o trono para seu filho, Abdômen al-Malik. Ao assumir, Abdômen al-Malik encontrou um cenário marcado pela instabilidade. O califado precisava reafirmar sua autoridade diante de múltiplas ameaças. O rival al-Zubair, os xiitas, revoltados desde a morte de Hussein, e os harijitas, que questionavam a legitimidade de todos os governantes. Além disso, era essencial reconstruir aliança com as tribos árabes, base política do império. Com habilidade, ele derrotou seus inimigos, combinando força militar e diplomacia, oferecendo cargos e influência para consolidar o poder. Apesar dessas conquistas, o maior desafio era estrutural. O califado era vasto e diverso, composto por diferentes povos, línguas e culturas. Sua administração ainda seguia modelos do Império Bizantino, utilizando o grego e o persa, e até suas moedas imitavam padrões estrangeiros, com imagens de imperadores bizantinos. Era, portanto, um império governado por árabes, mas sem uma identidade própria definida. Diante disso, Abdômen al-Malik promoveu uma transformação profunda, a arabização do califado. O árabe foi estabelecido como língua oficial da administração, substituindo idiomas locais. Novas moedas passaram a ser cunhadas com inscrições em
árabe, abandonando símbolos estrangeiros. A arte também foi transformada. Com o uso de inscrições corânicas como elemento central, essas mudanças criaram uma identidade cultural e política sólida para o império. Com isso, o árabe tornou-se símbolo de prestígio e integração. Povos conquistados passaram a adotar a língua, a cultura e a religião islâmica como forma de ascensão social. No entanto, essa integração não foi igualitária. Os muçulmanos não árabes, não recebiam os mesmos privilégios que os árabes. Mesmo convertidos, continuavam sujeitos a impostos e ocupavam posições inferiores, gerando forte insatisfação. Paralelamente, surgiu uma importante corrente religiosa, o sunismo, diferente dos xiitas e harijitas. Os sunitas defendiam a tradição do profeta, a Sunna, e surgiram como um grupo que, embora crítico aos omíadas, não rejeitava os primeiros califas. Isso demonstra que o Islã já apresentava divisões políticas e teológicas significativas. Assim, o califado omíada alcançou grande força sob Abd al-Malik, mas também criou tensões internas profundas. A desigualdade entre árabes e não árabes, somada às disputas políticas e religiosas, plantou as bases para futuras revoltas e, consequentemente, para a queda desse poderoso império